Não venha ao casamento, minha mãe mandou por mensagem. Você e seus filhos só deixam tudo constrangedor. Meu irmão reagiu com um emoji rindo. Respondi, então você não vai precisar do meu cartão para o local da cerimônia. O grupo continuou vibrando de risadas, totalmente inconsciente do que estava prestes a acontecer. Não lembro exatamente quando minha mãe parou de me tratar como filha e passou a me ver como uma conta bancária pessoal. Mas lembro perfeitamente o momento em que percebi que isso nunca mudaria. Era uma terça-feira qualquer. Eu estava na fila da farmácia, com meu filho mais novo doente em casa, segurando um antibiótico de $140 na mão, quando o celular vibrou com uma notificação do grupo da família. Abri achando que fosse alguma atualização sobre o casamento da Gena, o qual eu vim ajudando a organizar, financiar e sustentar emocionalmente nos últimos 6 meses. Mas não. Nenhum cumprimento, nenhuma explicação, nenhum aviso. Apenas, não venha ao casamento. Você e seus filhos só deixam tudo constrangedor. Meu polegar parou no meio da rolagem. Gena reagiu com um emoji rindo e depois outro. Megan respondeu com a kkk relaxa, mãe, como se todas estivessem combinadas numa piada. Logo apareceu um meme, uma garota sendo expulsa de uma festa. Não foi só doloroso, foi cirúrgico, deliberado, como se tivessem planejado aquilo. Fiquei parada na farmácia, segurando o remédio que o seguro não cobria totalmente, percebendo que tinha gasto mais de $4.000 nos últimos meses ajudando a Gena com depósitos, provas de vestido, aluguel de carros, até as malditas flores. Não porque ela pediu, mas porque eu queria fazer parte. Porque achei que, talvez desta vez, fosse diferente. Respondi apenas uma vez, então vocês não vão precisar do meu cartão para o local. Ninguém levou a sério. Megan mandou um gif chorando de rir. Gena postou uma foto dos sapatos do casamento. Minha mãe disse, a gente vai dar um jeito. Não faz drama. Eu silenciei o grupo. O que elas não sabiam, o que nunca se importaram em saber, era que o contrato do local estava no meu nome. O cartão usado para o depósito inicial de $3.000 era o meu. Elas nem foram à primeira reunião. Eu fui. Tirei folga do trabalho para sentar com a coordenadora e revisar o cardápio e o cronograma, porque Gena estava muito estressada e minha mãe não queria atravessar a cidade. Na manhã seguinte, a coordenadora do local me ligou. Reconheci a voz antes mesmo que ela dissesse o nome. Oi, Chloe. Só queria confirmar uma coisa. Alguém do seu grupo tentou fazer o pagamento final, mas o cartão não passou. E como eu era titular do contrato, fiz uma pergunta simples: se eu quisesse cancelar o evento, poderia? Houve uma pausa. Depois, a coordenadora respondeu que sim. E parecia até entender o motivo. Cancelei na hora. E então fiz uma nova reserva, mesma data, mesmo horário, evento diferente. Uma renovação de votos íntima para minhas amigas Carla e Denise, 2 mulheres que conheço desde a faculdade e que fugiram para casar durante a pandemia, sem nunca terem tido a celebração que mereciam. Elas não acreditaram quando eu disse que pagaria tudo. Eu expliquei que precisava de um motivo para me sentir bem de novo. Elas choraram. No dia seguinte, perto do meio-dia, Megan mandou mensagem no grupo da família. Porque o local disse que a reserva foi cancelada. Logo em seguida, Gena entrou na conversa. O que está acontecendo? Mesmo assim, nenhuma das duas me mandou mensagem diretamente. Naquela noite, recebi um texto do meu padrasto, Rick. Sua mãe está surtando. Eu avisei que isso ia acontecer. Você fez demais por elas para ser tratada assim. Só quero que saiba que sinto muito. Estou do seu lado. Rick sempre foi um homem quieto, mas via tudo. Já o peguei mais de uma vez dando dinheiro de gasolina para Megan ou dizendo para minha mãe que talvez eu não devesse ser a única a pagar por tudo. Ele não é meu pai biológico, mas foi o único pai que eu realmente tive. O único que me ajudou na mudança depois do divórcio. O único que foi aos jogos de futebol do meu filho. O único que percebeu quando eu perdi 9 quilos de estresse no ano passado. Eu disse que ele não precisava se meter. Ele respondeu algo que me abalou. Se ela não começar a te tratar melhor, não sei se posso continuar nesse casamento. Já deu pra mim. Foi nesse momento que percebi que essa luta não era mais só minha.
Eles achavam que eu ia agir como sempre, sorrir, deixar pra lá, escrever outro cheque. Mas não faziam ideia do que estava por vir. Pensavam que eu não faria nada. Não sabiam que eu já tinha feito. Na manhã de quinta-feira, o grupo ficou em silêncio. Quase cômico. 2 dias antes, estavam praticamente se engasgando de tanto rir, trocando gifs e piadas internas, falando de mim como se eu não estivesse no chat. Mas agora, nada. Nenhuma mensagem perguntando o que aconteceu. Ninguém assumindo o erro. Nem mesmo a Jenna, que era quem mais tinha a perder. Esperei. Não por vingança, pelo menos não no começo. Eu estava curiosa. Queria ver quanto tempo levariam fingindo que tudo estava bem. Elas sabiam que o casamento tinha sido cancelado. Tinham que saber. Jenna vinha stalkeando o Instagram do local há semanas. A cabeleireira dela seguia a página. A florista tinha marcado o perfil em um story. Não havia como ela não ter visto o anúncio público informando que um novo evento privado havia sido marcado para o dia 19 de outubro e que não seria mais o casamento dela. Mesmo assim, silêncio. A sexta-feira passou. Nada. Mas no sábado de manhã, finalmente, a primeira rachadura na encenação. Megan me mandou mensagem diretamente. Oi, pergunta aleatória: você sabe por que o local disse que nosso evento não está mais no calendário? A Jenna está surtando um pouco. Um pouco. Não respondi. Algumas horas depois, recebi uma ligação de um número desconhecido. Era o florista que a Jenna tinha contratado. Ele parecia confuso. Disse que alguém chamada Angela, minha mãe, tentou pagar a fatura final, mas o depósito não havia sido aprovado. Perguntou se eu ainda era o contato principal. Eu disse que não estava mais envolvida. E então bloqueei o número dela. No sábado à noite, a Jenna desabou. Mandou uma mensagem para mim, Megan e minha mãe em um novo grupo no WhatsApp chamado a reconstruir o plano, como se estivéssemos prestes a lançar uma operação militar. A primeira mensagem dela foi: cansei de joguinhos. Alguém me explica o que diabos está acontecendo com o meu casamento. Aí começaram as ligações. Ignorei todas. Só atendi quando minha mãe ligou para o telefone fixo, algo que ela não fazia há anos. Achei que devia ser sério. Ela nem tentou aliviar. Nenhum pedido de desculpas, nenhuma menção ao que tinha dito. Só acusações. Você sabotou o casamento da sua irmã. Como pôde ser tão mesquinha? Não respondi como ela esperava. Só fiz uma pergunta. Eu ainda estava convidada, afinal. Ela tentou inverter o jogo. Disse que tudo foi um mal-entendido. Que eu levei a mensagem dela ao pé da letra. Que estava estressada. Que quis dizer apenas que eu chegasse mais tarde, não que eu faltasse ao casamento. Depois culpou a Jenna, disse que era coisa de hormônios. E então me culpou, disse que eu estava dramatizando. Desliguei. Naquela noite, Rick me mandou mensagem. Você está bem? Só queria saber. Respondi com a verdade, não estava triste. Nem com raiva. Só sentia que tinha acabado. Como se algo dentro de mim tivesse desligado, e eu não quisesse mais ligar de novo. Ele perguntou se eu tinha tempo para um café na manhã seguinte. Nos encontramos num lugar tranquilo no centro. Ele parecia exausto. Disse que estava dormindo no quarto de hóspedes, que a casa tinha virado um circo. Minha mãe estava furiosa. Jenna, histérica. Megan tentava ser a pacificadora enquanto, pelas costas, me culpava. Então ele se inclinou e disse algo que eu nunca imaginei ouvir. Se sua mãe não mudar, não sei por quanto tempo ainda consigo continuar assim. Não me casei com ela para ver ela destruir a própria filha. Fiquei sem palavras. Rick nunca falava desse jeito. Sempre foi o pacificador, o cara discreto. Mas agora, ele estava irritado de verdade. Ele me contou que Jenna passou os últimos 2 dias ligando para todos os locais de evento no raio de 100 quilômetros. Tudo estava reservado. No fim, ela encontrou um salão de festas barato nos arredores da cidade, do tipo que cheira a lasanha congelada e tem cadeiras de plástico que rangem quando você senta. Não teve escolha a não ser aceitar.
E a única data disponível? Uma quarta-feira, dali a 2 semanas. Eu ri. Não consegui evitar. Rick deu um leve sorriso. Então ele disse. Falei para ela que não ia pagar um centavo enquanto não pedisse desculpas. Ela respondeu que eu estava sendo manipulado por você. Perguntei o que ele respondeu. Ele deu de ombros e disse. Não, eu só estou finalmente prestando atenção. Na noite de domingo, a Jenna mudou a bio do Instagram. Não dizia mais o noiva de 19 de outubro. Agora estava escrito um quase casada ou com um emoji de coração. Rolei o feed dela. Metade dos fornecedores tinha sumido. A maquiadora cancelou. O fotógrafo já estava comprometido para a nova data. Elas fingiam que estava tudo bem. Eu poderia ter contado a verdade. Que nunca mais ficaria tudo bem. Que elas haviam passado de um limite que não podiam mais desfazer. Mas não disse nada. Elas ainda achavam que eu só estava magoada. Não sabiam que eu estava acabada. O novo local parecia saído de um panfleto de bingo de bairro. Jenna não postou fotos, mas eu vi. Mega marcou a conta errada quando subiu uma imagem borrada da entrada. Paredes bege, cadeiras dobráveis, aquelas mesas redondas que balançam se você apoia os cotovelos. O teto coberto de azulejos amarelados e, no palco, um arco de flores falsas que provavelmente não viam o espanador desde 2014. O novo casamento dos sonhos seria numa quarta-feira, às 18 horas, com um limite rígido de 3 horas. E agora elas tentavam fingir que tudo fazia parte do plano. Rick me ligou na véspera da visita final ao local. Ele parecia exausto. Sua mãe ainda finge que não tem culpa. Mas eu falei sério. Se nada mudar, se ela não assumir a responsabilidade, eu caio fora. Perguntei se ele queria dizer a fora do casamento da Jenna. Ele respondeu. Não. Fora do casamento nosso. Não falei muito. Só ouvi. Ele me contou há quanto tempo vinha observando tudo acontecer. Disse que antes achava que eram apenas feridas antigas entre mim e minha mãe, que talvez eu exagerasse. Mas depois do fiasco do local, ele começou a ver diferente. Viu quão rápido me cortaram quando deixei de ser útil. Contou que tentou conversar com a Jenna também. Não deu certo. Ela disse que eu era emocionalmente estável, que sempre passava dos limites, que estava tentando transformar o casamento dela em algo sobre mim desde o primeiro dia. Ele respondeu que ela era mimada. Jenna gritou, chamou-o de traidor. No fim da ligação, Rick disse que se sentia morando com estranhos. Na manhã seguinte, acordei com outra mensagem da minha mãe. Dessa vez, mais longa, uma tentativa, acho, de reconciliação. Ela disse que as coisas saíram do controle, que famílias brigam, e que eu devia ir ao novo casamento ou vamos apenas seguir em frente. Até falou que entenderiam se eu não quisesse mais contribuir financeiramente. Não respondi. Ao meio-dia, Mega me mandou mensagem em particular. Eles realmente querem que você vá? Estamos tentando evitar que tudo desabe. Foi aí que percebi o que aquilo realmente era. Não se tratava de mim. Era sobre controle. Eles não estavam me chamando por arrependimento, estavam em pânico. Estavam começando a enxergar o quão frágil era toda aquela estrutura quando eu não era quem carregava o peso. Respondi para Mega. Diz pra Jenna que ela vai ficar bem. Só precisa resolver as coisas do mesmo jeito que eu sempre tive que resolver. Então fiz algo que não fazia há meses, abri o aplicativo do banco e comecei a revisar todos os pagamentos automáticos. O aluguel do vestido de noiva que eu tinha adiantado para Mega. O carro alugado que a Jenna estava usando para levar as decorações também no meu nome. Agendei a devolução para a manhã seguinte. O plano de celular familiar compartilhado. Removi meu cartão e marquei o cancelamento do serviço pro fim da semana. Eles queriam independência. Pois bem, estavam prestes a consegui-la. 1 hora depois, Mega ligou chorando. Disse que a locadora de carros tinha ligado para ela, ameaçando guinchar o veículo se não fosse devolvido ou pago o saldo restante. Eu respondi que não era mais problema meu. Ela perguntou como eu podia fazer isso. Eu perguntei o mesmo. E desliguei.
Naquela noite, Rick apareceu sem avisar. Trouxe uma caixinha com coisas que eu tinha deixado na casa deles, fotos antigas, alguns livros, um casaco que eu esqueci. Disse que queria me devolver antes que a situação piorasse ainda mais. Então ele me contou algo que eu não esperava. Tive que fazer um empréstimo. 15 mil. Só o suficiente para elas conseguirem bancar o casamento. Ele falou como se doesse e doía. Eu não disse que ele estava cometendo um erro. Sabia o motivo. Ele ainda tinha esperança de manter a família unida, mesmo enquanto ela desmoronava nas mãos dele. Antes de ir embora, entreguei a ele um envelope com $2.000. Ele piscou, achando que era brincadeira. Disse que era para ele para aliviar o empréstimo. Não queria que o dinheiro fosse para Jenna nem para Megan. Só não queria que ele sofresse por causa do caos delas. Ele não disse muita coisa. Apenas assentiu, segurou o envelope e parecia mais cansado do que eu já o tinha visto. E antes de entrar no carro, disse uma última frase. Eu ainda te considero minha filha. Só para você saber. Quando ele saiu da garagem, senti algo que não sentia havia semanas. Nem tristeza, nem culpa, paz. O casamento aconteceu na quarta-feira à noite, um dia nublado e pesado. Choveu por volta das 4 da tarde, só o suficiente para deixar todo mundo encharcado e irritado, antes de parar, mas o céu continuou cinzento e denso. Eu não estava lá. Mas vi tudo. Não porque eu quisesse, mas porque as pessoas me mandaram. Amigos, primos distantes, até um dos fornecedores que me seguia desde o início do planejamento. Todos pareciam discretamente confusos, tentando entender por que eu não estava lá. Alguns acharam que eu estava doente. Outros, que eu devia estar viajando. Mas eu sabia o que realmente queriam saber. O que aconteceu? Eu não respondi. Deixei as fotos e os stories chegarem como um vazamento lento. O local era pior do que eu imaginava. Uma sala comprida, com piso de azulejo daqueles que se limpa com rodo e pano. Metade dos convidados chegou atrasada por causa do horário. Um terço nem apareceu. A iluminação era fluorescente. O bolo derreteu. Ninguém levou caixa de som reserva, então a música vivia cortando. Não havia mestre de cerimônia, só a Megan tentando gritar por cima do barulho e bater palmas para indicar quando dançar. Mas a melhor parte. O lançamento do buquê acabou em segundos. Uma ex-amiga da Jenna que nem tinha sido convidada, mas apareceu com outro convidado, pegou o buquê e gritou. Que pena que o noivo ainda me manda mensagem. Sim. Isso realmente aconteceu. Parece que causou um escândalo. Jenna saiu correndo pro banheiro. A música parou. Alguns riram. Outros tentaram disfarçar. Mas o estrago já estava feito. Mais tarde, Rick me mandou mensagem. Foi um desastre. Só achei que você devia saber. Não respondi de imediato. Esperei até a manhã seguinte. E só escrevi. Você tentou. Isso já é mais do que eles mereciam. Ele me ligou depois. Disse que Jenna estava em negação. Minha mãe insistia que tinha sido apenas azar, que a chuva estragou o clima, que as pessoas tinham inveja da autoconfiança da Jenna. Ele soava cansado de novo, mas havia algo diferente em sua voz. Então me contou algo que eu nunca tinha ouvido antes. Depois do escândalo com a ex-amiga, Jenna e minha mãe o chamaram para a cozinha do salão e o culparam. Disseram que ele tinha convidado as pessoas erradas. Que era culpa dele por não controlar a lista, por não ter pago mais, por não ter feito a parte dele. Foi aí que ele perdeu a paciência. Vocês não podem me culpar pelo casamento. Foram vocês que se destruíram. Expulsaram a única pessoa que mantinha tudo de pé. A Chloe fez mais do que qualquer uma de vocês e vocês queimaram essa ponte à toa. Ele disse que a expressão da Jenna ficou vazia, como se ela não entendesse o que ele quis dizer. Como se não conseguisse aceitar que eu estava fora e mesmo assim tudo desabou. Mas minha mãe? Ela ficou em silêncio. Não disse nada. Apenas se virou e foi embora. Rick foi embora naquela noite antes mesmo da limpeza. Disse que não ia esfregar chão por um casamento que o tinha cuspido para fora. E então aconteceu algo totalmente inesperado.
Na tarde seguinte, recebi uma mensagem da Jenna. A primeira desde toda a confusão. Deve estar se sentindo muito orgulhosa de si mesma. Todo mundo tá comentando que você não apareceu. Que é fria. Acho que finalmente conseguiu a atenção que queria. Foi nesse momento que eu entendi. Ela ainda não tinha percebido nada. Ainda achava que tudo era sobre eu estar magoada, rancorosa ou com inveja. Ela não conseguia ver que aquilo não era vingança. Era libertação. Eu não respondi. Mas 2 dias depois, Rick me mandou outra mensagem. 2 palavras. Estou indo embora. Liguei para ele, sem saber se tinha lido direito. Ele me contou que tinha decidido desistir. Fez as malas e estava ficando na casa de um amigo por enquanto. Disse que o empréstimo era responsabilidade dele e que ia resolver. Mas que não ia continuar morando numa casa onde o tratavam como vilão. Por tentar ser uma boa pessoa. Ele também me contou outra coisa. Tinha me colocado como beneficiária secundária na apólice de seguro dele. Você é a única que sempre me tratou como família. Eu não chorei. Nem senti muito, na verdade. Só uma tristeza silenciosa, densa. Não por causa do casamento. Nem pelos anos perdidos. Mas porque, no fim das contas, o único homem decente daquela casa era justamente o que nunca realmente pertenceu a ela. Achei que demoraria alguns meses para voltarem a me procurar. Mas levou menos de 3 semanas. A primeira mensagem veio da Mega. Oi, desculpa incomodar. Mas o pagamento do aluguel do carro não foi aprovado. Disseram que ainda tem um saldo pendente. Você pode me ajudar só dessa vez? Só dessa vez. A frase que eles sempre usavam. Como se as últimas 50 vezes não contassem. Deixei a mensagem sem resposta. No dia seguinte, recebi um e-mail da Jenna. Sim, um e-mail. Como se fosse um pedido de trabalho. Assunto: ajuda. Oi, Chloe. Sei que não temos nos falado e não espero nada. Mas estamos meio enrolados. Os cartões de crédito estouraram por causa do casamento. E algumas contas venceram antes do esperado. Eu não pediria, mas estamos bem apertados. Sei que você disse que não queria mais se envolver, e respeito isso. Mas se houver qualquer forma de nos ajudar só esse mês, eu seria eternamente grata. Sem desculpas. Sem reconhecimento do que fizeram. Apenas aquele tom cuidadosamente calculado. De quem ainda acredita que pode te manipular. Se parecer desesperado o suficiente. Eu não respondi. Mais tarde, naquela noite, Rick me ligou de novo. Eles estão desmoronando, ele disse. A Megan tá tentando devolver o vestido de madrinha para pegar dinheiro de volta. Jenna estava ligando para o DJ, pedindo um reembolso parcial porque a energia não estava certa. Minha mãe fingia que nada daquilo estava acontecendo. Então Rick disse algo que me fez parar. Sua mãe me perguntou se eu acho que você algum dia vai perdoá-los. Perguntei o que ele respondeu. Ele suspirou e disse: Não acho que o problema seja perdão. Acho que o problema é confiança. E eles destruíram isso. Alguns dias depois, minha mãe me mandou uma mensagem. A primeira desde o casamento. Ela não mencionou o evento. Não perguntou sobre meus filhos. Apenas escreveu: Você já fez seu ponto, mas essa ainda é sua família. Você não pode simplesmente cortar todo mundo. Fiquei olhando para a tela por um tempo. Depois respondi: Esse é o ponto. Eu não cortei ninguém. Só parei de financiar o meu próprio maltrato. Ela não respondeu depois disso. Mas as ligações começaram a se tornar mais frequentes. Megan pedindo dinheiro para consertar o carro. Jenna querendo ajuda para pagar o aluguel. Minha mãe dizendo que precisava de um empréstimo pequeno para cobrir algo da casa. Mas depois descobri que era só para fazer o cabelo. Antes de um evento comunitário. Eu disse não todas as vezes. E então algo inesperado aconteceu. Elas começaram a chorar.
Não literalmente não estávamos cara a cara. Mas o tom das mensagens mudou. O sarcasmo sumiu. Os emojis desapareceram. Não era mais só carência. Era pânico. Rick me contou a verdade. O empréstimo não tinha sido suficiente. Jenna torrara tudo em poucas semanas. Tinham feito contratos demais com fornecedores. Pegado dinheiro emprestado de outros parentes. E agora estavam encurraladas. Eu achei que o casamento ia consertar tudo. Disse Rick. Mas só serviu para mostrar quem não ia mais limpar a bagunça dela. Ele soava esgotado. Contou que ofereceu ajuda para Megan consertar o carro. Com uma condição. Que ela me pedisse desculpas de verdade. Nada de encenação, nem dinheiro envolvido. Só uma desculpa sincera. Reconhecendo o que ela tinha dito e feito. Ela se recusou. Disse que não devia nada a ninguém. Então Rick simplesmente saiu da conversa. Ele me contou que se mudaria na semana seguinte. Para um condomínio pequeno, de 1 quarto, no centro. Disse que lá era calmo. Que finalmente conseguia respirar. Eu não tinha percebido o quanto estava ruim para ele também. Eu estava tão focada na minha própria ruptura com eles. Que não vi que ele estava preso num caos que não criou. Tentando sustentar o teto. Enquanto elas abriam buracos nas paredes. Perguntei se ele se arrependia de ter feito o empréstimo. Ele disse: "Não sei. Porque isso me trouxe clareza. Eu vi o que realmente importa. E não são elas." Ficamos em silêncio por alguns segundos. Então eu contei a ele algo que nunca tinha dito a ninguém. Eu costumava achar que eu era a quebrada da família. Que se eu ajudasse mais, pagasse mais, continuasse aparecendo. Um dia seria finalmente aceita. Mas eu não quero mais ser aceita por pessoas que só sabem pegar. Rick ficou em silêncio por um momento e depois disse que sentia o mesmo. Na manhã seguinte, recebi outra mensagem da Jenna. Apenas uma linha. "Por favor, eu não aguento mais isso." Eu não respondi porque, pela primeira vez, eu entendi o que era paz. Paz não era silêncio. Era não precisar responder. Algumas semanas depois, Rick me contou sobre o segundo casamento. Jenna tinha insistido em refazer tudo do jeito certo. Um local de verdade desta vez, decoração melhor. Um fotógrafo que ela não conseguiu pagar da primeira vez. Rick não parecia empolgado ao falar disso. Mas também não soava amargo, apenas resignado. Disse que ia pagar tudo do próprio bolso. Chamou isso de um recomeço limpo. Não queria mais nenhuma dívida ligada à minha mãe ou às meninas. O evento seria em uma vinícola nos arredores da cidade. Ele fez outro empréstimo $15.000. Só para dar a elas o dia que juravam merecer. Eu disse que ele não devia isso a elas. Ele apenas sorriu e respondeu: "Talvez não. Mas às vezes fazer o que é certo não tem nada a ver com quem merece." Eu, claro, não fui convidada. Jenna fez questão disso. Minha mãe mandou uma mensagem em grupo alguns dias antes. "Espero que, depois disso, todos possam seguir em frente." Ela não mencionou meu nome. Megan postou uma foto com a legenda: "Rodada 2. Sem drama desta vez." Eu fiquei quieta. Não postei nada, não comentei nada. Apenas observei. Não por curiosidade. Mas porque eu precisava ver como tudo terminava. Na véspera do casamento, Rick me mandou uma mensagem. "Queria que você viesse. Você foi a única que realmente esteve presente por essa família." Eu respondi que estaria pensando nele. E que esperava que o dia corresse bem. Ele disse: "Se não der certo, pelo menos vou saber que tentei." No dia seguinte, deixei o celular por perto, mas não olhei. Levei meus filhos ao parque. O dia estava lindo. Um daqueles raros fins de tarde de outono em que tudo parece calmo, leve. Quando voltamos para casa, vi uma chamada perdida de Rick. E algumas fotos nas mensagens. O casamento, aparentemente, tinha corrido bem. As fotos pareciam quase normais.
todo sorrindo. Mas com aquele sorriso forçado e educado. Sem risadas, sem calor. Apenas felicidade encenada sob as luzes suaves da vinícola. Abaixo das fotos, havia uma mensagem dele. Acabou. Estou livre. E eu entendi. Ele não queria dizer livre do evento. Queria dizer livre delas. Rick já tinha feito as malas. Disse para minha mãe que estava tudo terminado assim que chegaram em casa. E ela nem tentou impedi-lo. Ela apenas ficou me olhando, como se não entendesse o que estava acontecendo. Megan começou a chorar. Jenna saiu furiosa, batendo a porta, mas Rick não ficou para ver o resto. Depois, ele me contou que, enquanto dirigia para longe, sentiu paz pela primeira vez em anos. Disse que preferia viver simples e em paz do que numa casa construída sobre direito e ingratidão. Naquela noite, deixei um envelope na caixa de correio dele $2.000, como da outra vez. Desta vez, sem bilhete. Eu sabia que ele entenderia o motivo. Uma semana depois, ele me ligou. Disse: "Você não precisava fazer isso." E eu respondi: "Você também não precisava me ajudar." Mas ajudou. Ele ficou em silêncio por alguns segundos e então disse: "Tenho orgulho de você. Você quebrou o ciclo, sabe disso?" Não respondi. Não havia mais nada a dizer. Os meses passaram. Minha mãe e as meninas ficaram quase em silêncio. De vez em quando eu via alguma postagem da Jenna. Fotos filtradas, sorrisos forçados, legendas longas sobre crescimento e limites. Megan voltou a morar com a minha mãe depois de perder o emprego. E minha mãe fingia estar bem. Postava frases motivacionais entre memes passivo-agressivos. Rick e eu ainda nos encontramos para tomar café uma vez por mês. Ele está diferente agora, mais leve, mais feliz. Está até namorando. Alguém gentil. Alguém tranquilo. Fico feliz por ele. Às vezes, ele comenta sobre o casamento e nós rimos. Não por crueldade, mas por pura incredulidade. Como se ainda não acreditássemos que sobrevivemos àquilo tudo. E, de vez em quando, quando penso naquela primeira mensagem: "Não venha ao casamento. Você e seus filhos só deixam tudo estranho." Sinto quase gratidão. Porque, se ela nunca tivesse enviado aquilo, eu provavelmente ainda estaria pagando por pessoas que nunca tiveram a intenção de me ver como família. Agora, eu não pago por ninguém. Eu só vivo. E, finalmente, isso parece liberdade.